muito bem-vindos a mais um Feminíssima Talks. Sou Carmen Achute, estou com Pedro Toigo Monteiro, que é designer de calçados e tanatopraxista, doutora Soninha Machado, especialista em estética, e Eliane Palma, empresária de moda. E hoje no Feminíssima Talks nós vamos saber de quem é a culpa quando dá tudo errado. Gente, quantas vezes a gente coloca a culpa, seja no tempo, na crise, nos astros. Gente, nos astros. Os astros eu ainda acredito. Coisa para justificar, não é? Às vezes a nossa falta de atitude, a nossa preguiça, a nossa procrastinação. E isso é mais comum do que você imagina. Mas a culpa não é deles. A culpa é da gente que não soube lá meter a cara e enfrentar e se adaptar às novas situações. Gente, é muito comum, não é? Isso a gente ouve direto, por exemplo, o dono do restaurante, não, hoje está vazio porque está muito quente. Hoje está vazio porque choveu muito, não é? Ou então o próprio lojista dizer isso, não é? Onde pôr quem é o culpado? Quem é o culpado de tudo isso, não é? E a gente sempre atribui a outras coisas quando existe uma coisa muito séria por trás, que é a gente assumir e ter autorresponsabilidade. É verdade. Não é? Mas vamos é o mais comum isso? do que a gente... Muito mais. É mais fácil. A mais gente cômodo. convive direto com isso. Só que eu acho assim, essas coisas, as pessoas arrumam desculpa para se esconder, para não assumir mesmo a sua responsabilidade sobre sua vida. Sim. Porque é difícil a gente assumir a responsabilidade que o problema é a gente, que a gente tem que dar um jeito e tem que ir administrando. Mas a maioria põe culpa na chuva, no tempo, na crise. A crise é culpada de tudo. Eu não sei. A crise, Eu nasci... pais. É pobre dos pais, né? Os pais, coitados, eu vou te dizer, eu não sei, porque vivem, todo mundo culpa os pais. Coitada da criatura, sabe? As pessoas sempre Mas tu fazem o melhor percebesse, possível. Lili, que às vezes tem pessoas que já estão até na meia idade, já são adultos, tudo, e continuam culpando os pais. Muitos de Quer dizer, terceira no idade. momento que tu já tem Nossa. um esclarecimento, que tu sabe o que é certo e o que é errado, tu também já pode pensar, bom, os meus pais fizeram tudo que eles puderam dentro do que eles sabiam. Tá na hora de eu assumir essa responsabilidade e não carregar mais isso As pra pessoas mim. são muito loucas. Aí bater no peito e chamar pra si também não é pra qualquer um. Não é fácil. Tem uma série de coisas assim, né? Que eu quando a gente estava debatendo sobre o tema, até tu colocou ali no nosso grupo e a gente estava comentando, acho que também tem uma questão muito, como é que eu posso dizer, psiquiátrica, talvez, assim, porque às vezes atrás de uma culpa, de algo do gênero, tem um distúrbio, tem uma depressão, tem algo, e que talvez tu se colocar como protagonista daquele problema te traga, cai o teu chão total. Mas daí é melhor tu ser vítima a vida inteira. Não, mas talvez naquele momento aquilo ali seja uma tapação de furo que funciona, entendeu? Agora a vítima a vida toda não. Mas tem pessoas que levam pra vida inteira. Sim, o que eu tô comentando é que talvez em alguns momentos seja importante a gente passar por isso. Vivenciar o luto. Vivenciar, exatamente, botar a culpa um pouco no outro, porque talvez a gente já esteja... Tira a responsabilidade de ti um pouco, né? Não, eu acho que às vezes eu vou dizer pelo meu caso, eu já me senti muito culpado muitas vezes de muita coisa. E talvez externalizar essa culpa e assumir, eu acho que fosse pior. Aí eu dei uma pirada. Assim, Pedro, eu agora vou falar do meu caso, tá? Não tô falando de ti, que tu te dissesse que tu te sentiu culpado. Quando eu me sentia culpada por tudo, é porque eu tava com a minha autoestima baixa. Né? Eu acho que quando a gente tá com a autoestima baixa, tu tem essa tendência a te sentir culpado até se... fulano caiu do teu lado. E não foi tu que empurrou, entendeu? Mas mesmo assim tu te sente culpado. Entendi, precisei fazer terapia para entender isso e me encontrar de novo e recuperar minha autoestima. Não sei se contigo foi problema de autoestima. Não, acho que foi uma série de coisas. Assim, eu tava bem...
não foi tão de autoestima. Acho que eu estava bem deprimido, estava muito preocupado e talvez vendo que eu tinha feito muita cagada. E eu acho que eu vi, é bem isso, eu vi que eu fiz, que eu assim, ó, que eu errei feio, que eu pisei na bola. E quando eu enxerguei isso, aí eu me afundei. E aí custei um pouco para dar um... E daí tu culpou ter quem? aquele gás. Quem era o culpado? Não é às vezes tão culpado. Era uma série de fatores, sabe? Vou dar o exemplo, ano passado foi um ano complicado para mim, porque nós tivemos enchente aqui, a gente teve várias coisas e realmente atrapalhou o funcionamento. Atrapalhou. Não tô botando culpa na inegável, enchente, mas... Não, atrapalhou o estado inteiro. Não, tu tá ilhado. Mexeu e na aí... economia do Exatamente. estado, né? E tu tá ilhado, eu acho que... Eu sempre tive muitos clientes fora do estado. Então, por exemplo, a empresa ela nunca deixou de faturar. Mas eu não tinha como enviar, como é que eu ia mandar pro Sedex? A gente não conseguia. A gente ficou sem correio, a gente ficou sem entrega, né? Mas A assim, gente ficou, é claro. a gente ficou quase um ano nessa função. E aí tiveram esses tipos de coisa, por consequência, os meus fornecedores também, enfim, tiveram os problemas deles. E aí começou uma bola de neve, começou uma função. Mas o que eu acho assim que a gente pode ver em relação a esse assunto, tá? Teve a pandemia, teve a enchente, claro, tu passa aquele período difícil, o pós também tu passa, mas as pessoas sabem que tem que se adaptar àquele novo momento, porque depois de um evento desses, tudo muda. Sempre muda alguma coisa, não é? Tiveram empresários que não se adaptaram e que até hoje estão culpando a pandemia e o alagamento. Sim, teve gente que não saiu daquilo. Agora, teve gente que saiu da zona de conforto e foi tratar de se adaptar à situação. Claro. É a mesma coisa a questão da venda online, por exemplo. Hoje muita gente vende online, né? E muitas pessoas que têm lojas presenciais, elas dizem, não tá dando certo, porque agora tem a venda online. Poxa, ela pode fazer a venda online e a presencial, ela pode se adaptar àquela nova situação, não é? Porque o mundo evolui, tu tem que estar sempre se adaptando. Às vezes, nessas questões de empresa, pra gente se remodelar, é mais fácil tu encerrar, tu fechar e abrir uma nova. Já num novo formato, né? Eu muitas vezes me arrependi de não ter encerrado e aberto aquele momento, ter dado um basta naquilo, aberto uma nova empresa, porque ia dar certo igual. Claro. Porque, enfim, já tem todo um know-how, já tem cliente, tem tudo. Queria uma remodela. Mas talvez porque tu não tivesse no teu momento. Pode como ser. tu dissesse, porque se tu tivesse no teu momento, provavelmente, empreendedor do jeito que tu ia dar um jeito de te adaptar à nova situação e seguir por outro caminho. É a mesma coisa no restaurante. Não está dando movimento, o que a gente pode criar? O que seria atrativo nesse momento? Sempre tem alguma saída. A gente tem que estar sempre atento, as mudanças vão sempre ocorrer, de qualquer forma, né? No comportamento, nas necessidades, enfim. Então, tu tem que estar atento para estar sempre inovando. E é bem como tu dissesse, eu nunca me esqueci de uma coisa que tu dissesse no primeiro programa, que o quanto era importante a pessoa sempre manter a curiosidade em alta. Não é? Aquele que é curioso, que tem um negócio, que está sempre atento ao que está acontecendo, ele vai em busca do novo. É a mesma coisa, Soninha, tu que trabalha com estética. Tu já imaginou se a tua estética tivesse na massoterapia, naquela antiga, sem nenhum aparelho novo? Tem que evoluir, não é? E a gente vai continuar falando desse assunto em seguidinha do comercial. Oi, eu sou a Karen, farmacêutica da Matéria Pura Farmácia Magistral. E hoje vim falar com vocês sobre aquele bronzeado do verão. Quer se preparar? Não adianta chegar na hora e querer estar bronzeada. O ideal é que a gente vá fazendo um acúmulo de beta-caroteno no corpo, no organismo. Isso deve ser tomado de 2 a 3 meses antes de se expor ao sol. Então, tá na hora de começar. A gente faz o beta-caroteno de 20 mg para você ter aquele bronzeado legal. Também podemos associar ele a um protetor de DNA. Também vai ajudar com que você não se prejudique sem o filtro solar.
Tem dúvidas? Fale com uma de nossas farmacêuticas. Em Carlos Barbosa, na Rio Branco 96 e em Porto Alegre, na Cristóvão Colombo 2009. Pode nos acessar também pelo WhatsApp, pelo Instagram. Fique bem à vontade, estamos sempre disponíveis para lhe atender. Hora de Dr. Carlos Quiven, cirurgião plástico, aqui conosco. Dr. Carlos, a gente vê muitas mulheres reclamando, mulheres e homens, não é? Dessa bolsinha que se cria embaixo dos olhos. Qual a solução para isso? A pálpebra inferior, tá? Ela é um local que sofre muito com o sol, com o processo de envelhecimento. É a pele mais fina de todo o corpo, é a pele da pálpebra inferior, tá? Então, assim, é muito comum as pessoas estarem cheio de ruguinhas, quando o problema principal é a pele. E tem pessoas que têm essas mesmas ruguinhas e as bolsas, né, de gordura, que é aquele aspecto inchado, assim, né? Sim. Aquele olho carregado, que é muito... essa gordurinha que tem aqui na região da pálpebra inferior, ela é muito propensa a inchar. Ela retém muito líquido. Então, quando a pessoa acorda, está muito inchada. Se ela tomar um pouco de álcool, aquilo ali incha. Se a pessoa tem retenção de líquido, ela está sempre com aquilo ali inchado. Não tem maquiagem que resolve. Não tem, aquilo ali não tem. Então é muito comum a pessoa estar preocupada muito com a pálpebra inferior. Tá? E tem vários tratamentos. A gente pode tratar a pele, né? Hoje em dia a gente pode fazer laser de CO2, Morpheus, que ele pode tratar só a pele da pálpebra inferior, quando a pessoa, o problema principal é a pele. Se tem muita pele, ou a pessoa já fez uma série de tratamentos e não resolveu, a gente pode fazer uma blefaroplastia, que é plástica da pálpebra inferior, onde se tira a pele. Quando tem bolsa, trata a bolsa também. Em algumas pessoas, o problema é só bolsas, não tem pessoas mais jovens que têm esse mesmo problema, a gente pode tirar por dentro da conjuntiva, então não tem cicatriz nenhuma por fora. Tem uma série de alternativas, tá? É muito comum a gente tratar a pálpebra de baixo com a de cima, mas às vezes o principal problema é a de baixo. E tem muitas pessoas que já operaram a pálpebra superior e daí, 2, 3 anos depois, se dão conta que precisavam também operar a pálpebra de baixo. Então é muito comum. É uma cirurgia muito feita em homens, muitos homens que não querem nem muito ganho estético, eles só querem se livrar daquelas bolsas de gordura, e essa região, mais do que qualquer outra cirurgia, tem que ser muito cauteloso assim, na cirurgia, para a pessoa ter um ganho bem natural, porque a região do olho, de todos os procedimentos cirúrgicos, é a região que tem que ficar mais natural, né? O olho tem a expressão toda do corpo, a pessoa sorri com os olhos, a pessoa... onde a gente primeiro olha no rosto de uma pessoa é a região dos olhos. Então as pessoas podem ficar tranquilas assim, que não tem exagero, não fica puxado demais, o canto do olho não se mexe. É uma cirurgia que a gente faz com bastante cautela e critério. A recuperação é rápida, fica mais ou menos uma semaninha inchado e roxo. Fica bem roxinho. Nada com óculos escuros. Com óculos escuros, a pessoa vai no super. Ela vai dirigir, dá para dirigir, vai no super no dia seguinte, se quiser. De óculos escuros, a pessoa está livre para fazer qualquer coisa. Quando ela tirar os óculos, as pessoas vão perguntar o que aconteceu. Durante os 3, 4 dias fica bem roxinho. É isso aí. Semana que vem tem mais Dr. Carlos Quiven para vocês. Estamos de volta e hoje falando de quem é a culpa. Hoje a gente vai descobrir de quem é a culpa. Falando não é de minha. Culpa e Culpa é da Lili. autorresponsabilidade, não é? Eu não sei se vocês, gurias, já passaram por isso, mas eu já passei. Quando eu era mais nova, assim, que eu tava... épocas que eu estava um pouquinho fora de forma, eu dizia assim, não, é porque eu estou menstruada, porque eu estou inchada por causa dos hormônios. A gente dava culpa para os hormônios, para tudo, né? Tava irritada? Ai, porque eu vou menstruar. Tava irritada de novo? Ai, porque eu acabei de menstruar. Ai, porque eu estou ovulando. Tudo tinha uma culpa, não é? Quando é que a gente vai ter a responsabilidade de pensar, não, eu tô inchada, não é porque eu vou ficar menstruada. Porque eu tô gorda. Eu como. Eu bebi. Né? Quem Bebi, sabe, eu que até nem um posso diabo. inchar um pouquinho com a retenção de líquido, mas não seria tanto a ponto de notar, não é? Então a gente acaba dando essas desculpas assim vazias. Eu acho que é natural, tem umas fases na vida da gente que é natural a gente dar essas desculpinhas, sabe? Mas assim, profissionalmente ou até em relacionamentos, tudo, tu tem que ter um posicionamento e assumir que a culpa é tua quando as coisas, né? Claro. Tu tem que tomar, não tá bem,
é difícil tomar a atitude de mandar para o inferno, isso de Mas tu recomeçar. acha que isso entra num relacionamento a dois também? Entra no relacionamento a dois, eu acho. Tu botar, ai, tá, não é culpa minha. Sempre é culpa dos dois, entendeu? Só que tomar atitude, a maioria das pessoas não tem coragem. Porque é difícil, tu vai mudar a amizade, tu vai mudar teu estilo de vida. Normalmente, o que acontece? Se tu toma uma atitude dessa, tu tá numa relação estável e tal, financeiramente tu vai ter um baquezinho ali até te ajustar e tal, entendeu? Então, eu acho que todo mundo tem um pouquinho. O que eu acho horrível é quem passa uma vida inteira botando a culpa no pai, na mãe, na avó, sabe? É um inferno isso. Eu acho isso uma infantilidade. Tem os momentos, né? Tem momentos que é natural a gente também querer um colinho, sabe? Eu tô agora forte, numa 100%. fase, tu vê, vai fazer 3 meses que eu encerrei as atividades físicas da loja. Tô passando por uma transição de carreira, tô aprendendo a minha carreira nova. Uma tá um pouco mais escanteada que a outra, mas a outra ainda Mas não dá para se cobrar. não tá tão ativa. Então fica naquele limbo, assim. Então eu fico muito em casa, dei uma boa engordada, porque eu tô comendo um monte, fico ansioso, não tem como. tô sedentário, não tô correndo e por preguiça, porque eu tô procrastinando. Mas eu me conheço, são períodos, assim. Ano passado eu tive isso, eu fiquei 3 meses, assim, ó, sabe, parado, e aí depois veio aquele gás. Tem que, eu respeito. Tem que se E respeitar. vejo que a culpa é minha, entendeu? Mas essa consciência é importante. É. Tu vê que a culpa é tua. Tu admite que a culpa é tua e que tu é a única pessoa que pode mudar essa situação. Sim. Na hora que tu estiver bem. Tu sabe que isso me lembra muito aquela figurinha que a gente vê muito seguido do passarinho na hora da tempestade. Ele encolhidinho esperando a tempestade passar, né? Eu acho que essa é a atitude mais inteligente que a gente tem numa hora de crise, é tu ficar quietinho, te respeitar e esperar passar a tempestade para quando tu tiver ok, tu levantar e ir à luta. Mas não terceirizar a culpa. Porque no momento que tu terceiriza, tu te vitimiza. Sim. No momento que tu te vitimiza, tu te sente desse tamanho e a tua autoestima vai lá embaixo. Piora, né? E daí é difícil não tu age, sair do fundo do poço. Tu paralisa. E tem que ter um meio termo, porque nós falamos uns 3, 4 programas atrás sobre o excesso de informação. Sim. Sobre se tu não acorda às 5 da manhã, tu não é próspero. Se tu não toma banho de água gelada, tu não é próspero. Se tu não faz o coach lá, aquele, tu não é... nada dá certo na tua vida. Então, eu acho que tem um pouco dessa pressão também, né? De quando ficar parado, assim. Eu não sinto essa pressão, vou ser bem sincero com vocês. Eu não sinto essa do... Às vezes eu vejo a questão do acordar cedo. É que eu durmo muito tarde. Eu vou madrugada dentro, assim, trabalhando, criando conteúdo. Eu funciono muito bem à noite. Daí é óbvio, né, que daí, por consequência, minha manhã é morta. Porque de manhã eu faço outras coisas. Sabe que eu não funciono muito de manhã também, assim. Eu também não gosto das manhãs. Funciona bem de noite? De noite e de tarde. Eu funciono bem de noite. Mas de manhã parece assim que eu tô meio anestesiada. Eu curto. Tu também é noturna? Eu também. E eu tu, Soninha? gosto de fazer as coisas à Eu noite. sou os dois. Eu consigo. Assim, eu produzo bastante à noite, mas eu tenho um senso de responsabilidade muito grande de que às 9 horas eu tenho que estar na empresa. Entendi. Não sei por quê. Eu nem precisaria estar, porque a empresa é minha. Claro. Mas aquela coisa de estar 9 horas eu tenho que Mas estar lá. e tem gente que não consegue desligar no final de semana, o dia que não tem. Eu consigo. Eu não. Eu consigo assim, dormir mais, entendeu? Porque eu como tô eu durmo conseguindo. muito Eu pouco, hoje porque eu durmo consigo. tarde e acordo cedo, porque esse senso de responsabilidade da Soninha eu tenho muito, assim, não consigo dormir durante a semana, que eu sei que eu tenho que fazer, não tem jeito. Mas eu consigo no final de semana, sabe? Ficar de boa. Ficar de boa. Quem é que é tu que desliga o telefone às 8 horas? Ela. É tu? Desliga? Eu não desligo, eu deixo Eu lá. acho isso, assim, a gente de um alto amor tão grande. Tal hora desliga o telefone e pronto, agora eu sou Não, minha, eu não sabe? olho, eu simplesmente deixo ele eu tá não longe de consigo. mim, assim, se por acaso eu passo por ali, eu dou uma olhadinha. Eu acho que agora, mais do que nunca, por estar procrastinando muito e estar muito quietinho em casa, coisa do gênero ali, o telefone acaba virando um amigo. Eu fico com muito certeza. sozinho, né? O Iago chega só de noite, aí ele dorme cedo, eu durmo tarde, então tem aquela coisa, quando a TV é na tua companhia, o telefone virou, aí agora, né? Então,
Então, por enquanto, eu tô mais ou menos nessa, mas eu não respondo. Eu respondo assim, se a gente manda uma mensagem, se eu vejo que é a mensagem dos meus pais, alguma coisa do gênero, mas agora tem gente que é sem noção, né? Tem. Que manda Não, se mensagem tu nos vai horários dando absurdos. margem, Já tu não recebi dorme mensagem mais. às 3h30 da manhã. Não é? Brabo ainda porque eu não tinha respondido. É. Mas eu acho um auto-amor muito grande isso, tu poder Sem te desligar e não, agora, esse sabe, daqui é minha casa, mas eu não consigo. E Não por que tem isso. será, gente, que tem pessoas que não conseguem se colocar naquele lugar de que elas é que decidem a vida delas e não o que aconteceu com elas? A gente vê inúmeras pessoas, não é, que carregam traumas para uma vida inteira e deixam de viver determinadas coisas em função daqueles traumas. Quando está na mão delas de dizer, bom, passei pelo trauma, agora o que eu vou fazer com o que fizeram comigo? Né? Aquela frase clássica, o que eu vou fazer com o que fizeram comigo? As pessoas, a maioria não pensa assim, né? E no fim ela acaba vivendo uma vida limitada, triste, não é? Porque ela não soube lidar com aquilo quando a responsabilidade está nela. E não experimentando coisas novas. Eu vejo muitas mulheres, assim, clientes que eu comento, né? De 40 e poucos anos, que se separaram. Não, tem que ser. Daí com a listinha de prioridades, como se fosse assim, a gente fosse no super fazer uma compra. Pegar na prateleira. Pegar na prateleira, né? É. Eu digo, gente, vocês vão ficar sozinhas, porque não é possível. Porque, não, já tive trauma com fulano. Escuta, tem tanta gente diferente, experimenta. O problema é que elas já vão numa nova experiência, já pensando em casar, ter filho e não sei o quê. O que é isso? Não se permite conhecer, sabe? Eu acho que não permite o novo. Permite não se permite o novo. Sabe que eu me lembro quando eu era adolescente, pré-adolescente, algo do gênero, teve um ano que eu ia mudar de colégio. Daí saí do colégio, que eu tinha passado todo aquele tempo, aí quando eu cheguei no outro, eu me lembro que o meu pai ficou, coitado, ficou me preparando todo aquele período das férias, dizendo assim, ó, vai aberto a fazer novas amizades, porque às vezes na pessoa mais improvável ele pode virar teu amigo, vai de coração aberto, e coitado, ele martelava aquilo, vai aberto, abre o coração, vai aberto. E aí hoje, quando eu vou fazer alguma coisa nova, eu me lembro dele falando aquilo, do vai aberto. Então, qualquer coisa que eu vou num lugar novo, eu vou aberto, converso com todo mundo, deixo, óbvio que a intuição também dá né, ter o seu papel, mas eu permito, assim, eu não fico com esse preconceito, sabe, de alguém ou... Eu Enfim. acho isso tão bobo, sabe? Tu deixa de viver, né? Deixar de viver, que é uma infantilidade isso, entendeu? Não se permitir o novo e não viver novas experiências. Eu gosto de conhecer gente e me abrir para isso, sabe? Eu nunca tive esse problema, graças a Deus, e nunca tive esses traumas de ficar achando todo mundo é ruim e nem todo mundo é muito bom. Eu sou sempre bem na minha, meio desconfiada, mas eu dou a cara pra bater. A gente até nem pode dizer, não é? Eu é que vejo que a culpa é do fulano, a culpa é do tempo. Até eles podem ter culpa, mas a responsabilidade de mudar isso é nossa. Não é? É isso que a gente tem que ter consciência. A gente volta em seguidinha depois dos comerciais. Então não saiam daí. Boa tarde, feminíssimas! Você anda sofrendo com aquelas coisinhas que incomodam as mulheres? Eu te apresento a solução. Aqui na Menina dos Olhos, nós contamos com uma tecnologia de ponta na saúde feminina. O Intimiformer está aqui para te devolver a segurança e o conforto nas relações sexuais, no controle dos escapes de xixi, né, velha incontinência urinária, aquela flacidez externa da vulva. Tudo isso pode ser resolvido com esse aparelho e essa tecnologia maravilhosa. Agenda uma avaliação gratuita com a nossa equipe e vem entender como esse aparelho pode te ajudar. É hora de Liberou por aqui. E se você tem
um apartamento, uma casa, um estabelecimento comercial ou até pequenos lotes de produtos e quer desapegar, é só falar com a Lene Mostardeiro, que ela entra na sua residência ou estabelecimento comercial, precifica, organiza, faz os convites, leva as pessoas, vende tudo para você. E você só vai se envolver, sabe quando? Na hora de receber o dinheiro. Bom isso, né? Perfeita, minha garota propaganda, é bem assim. É bem assim. E assim, ó, gente, a gente sabe de inúmeras residências que já passaram pelas tuas mãos, não é, Lene? E o pessoal sempre muito satisfeito. As pessoas que vão nos desapegos, nos dias que as casas fazem os open houses, elas entram em fila para poder adquirir coisas boas. E lá você só encontra assim, ó, achados de tudo. Tudo que envolve uma casa você encontra lá. Desde televisão, mobiliário, eletrodoméstico, novelo de lã, enfim, tudo. E claro, com um preço muito atrativo. Então, está precisando de uma máquina de lavar roupas nova, de uma TV nova, um ar-condicionado novo, uma geladeira, uma cama, seja o que for, e quer comprar uma peça boa, de qualidade, funcionando, com um preço bem menor, é com ela. Gente, e aquela clássica? A segunda eu começo o meu regime, vou para academia na segunda-feira. Daí chega a segunda-feira, é o meu aniversário e está chovendo, e daí eu vou dizer, não, eu não vou deixar de comer no dia do meu aniversário, porque é meu aniversário, e eu não vou para academia porque está chovendo. Isso. Mas daí isso tu começa na... Isso é muito comum. Daí tu começa na outra A segunda. gente só precisa de uma Existem muitas né? segundas-feiras. Não, aquele que diz que vai começar na segunda, normalmente nunca começa, né? É. Nunca começa. Eu acho que tudo cai em cima daquilo que a gente... Tu tá rindo do quê? Eu tô rindo porque eu sou... Por que ele faz isso? Eu faço às vezes, mas daí eu tô naquele dia, eu falo, não tô com a menor vontade, mas normalmente eu começo no dia seguinte. Eu não deixo pra outra segunda. Então ele tá... Mas ele disse que ele tá em stand-by, assim, alguns meses agora. Já. Tomara que Né? acabe Tá de uma off. vez, né? Tá ótimo. Tomara que acabe de uma vez, já tô ficando de saco cheio. Então ele tá se permitindo comer, engordar, ficar sedentário, o que mais? Dor no ciático. Claro, vai se jogar mexer. xadrez. Vai fazer alongamento, vai se mexer, o que é isso? Dor no ciático. Coisa de velho. Mas aí a gente acaba chegando... Todo arrebentado. Sempre a gente chega no mesmo caminho, né? Na questão da autorresponsabilidade. Sempre. De tu pensar assim, tá, eu tô off, mas por que, já que eu tô off em função de uma... Sim, de outras coisas. Eu dando agora a opinião que ninguém perguntou do programa passado. Já que eu tô off em função da questão de trabalho profissional, então eu vou compensar o outro lado, que não tem nada a ver com isso. Que é eu continuar caminhando, que é eu correndo, porque tu corria, fazer né? uma boa alimentação. Que é eu fazer uma boa alimentação, eu sair do sedentarismo, porque quando eu estiver ok profissionalmente de novo, eu já tô inteiro. Tentar compensar o outro lado. Ai, te passa que preguiça. Mas é só começar. A culpa é do tempo. Aqui em Porto Alegre tava muito chuvoso. Tava muito chuvoso. Todo mundo tem um pouquinho dentro Aí hoje que abriu o sol eu tinha que gravar, então não deu. Ontem choveu. Tomara assim que amanhã tenha sol. Eu não entendo como é que tem pessoas, não é, que são tão boas de cabeça. Bom, a Lili é uma delas. A Lili, que são tão boas Nós de cabeça, nós somos tudo. que enxergam isso, assim, sem precisar de uma terapia, né? Eu precisei de uma terapia para enxergar que a responsabilidade era minha sobre muitas coisas. Porque é muito fácil a gente falar, mas quando tu tá no meio do olho do furacão, tu não enxerga nada. Não enxerga. É difícil. Né? Tu não enxerga nada e tudo que as pessoas te dizem parece que são pedradas na tua cabeça. E daí tu precisa de uma pessoa de fora que vá lá e que te desça de novo para a terra. Eu precisei disso. Tu não precisou? Não, mas eu... Não disse. Mas eu vou te dizer uma coisa. Passei fases assim
em função da quando eu me mudei para Porto Alegre e tal, de me sentir muito sozinha e me sentir muito deprimida e culpar meus pais, entendeu? De ficar puta da vida com eles, de não querer ver a cara e chorar as noites De inteiras. achar que eles eram culpados. Até certo ponto, não vou te dizer, mas fizeram o melhor que podiam. Depois que eu fui ver que eles fizeram o melhor que podiam ter feito, entendeu? Sim. Mas eu enfrentei tudo muito cedo, muito nova, e tive que enfrentar, porque eu tinha que fazer render minha vida, sabe? Aquela coisa, tem que produzir. Mas que foi bem difícil, e eu tive muita terapia comigo de falar na frente do espelho, de dar na minha cara, Sim. deixa de ser estúpida, deixa disso, deixa daquilo, chorando, olha a cena, mas eu fiz muito isso, de ficar aí e tentando administrar. Mas passei uns Tomar vergonha na cara. Tomar vergonha na cara. E de eu me enfrentar, assim, e ficar chorando e fazendo eu terapia comigo mesma, cansei de fazer isso. Tu contigo mesmo. Eu comigo mesma. De noite, sem dormir, chorando e me tapeando, então, sabe? Olha, coisa de doida, né? Mas é verdade. E depois as coisas foram se acomodando e tal, e eu vi que eu tinha que resolver minha vida, que eu tinha que assumir minha vida, entendeu? Sim. Porque quando tu vem de uma empresa familiar, que tu tá fazendo tudo junto, não sei o quê, até tu saber que tu é responsável por ti mesmo e que tu não tem mais aquele suporte, aquele Sim, apoio. tu sai, assim parece que tu é atirada na vida adulta, né? Então, isso não é fácil. Eu com 27 anos, não é fácil. Mas tudo a gente passa. Sim, tudo é aprendizado, né? Tudo é aprendizado. Gente, nós vamos para um break comercial, já voltamos, então não sai daí. É hora de andar por aqui. E é claro que agora já estamos entrando assim naquela finaleira de frio, não é, Ana? Iniciando o calor. Tem que vir as coisas de verão. Então a gente está passando aqui para avisar vocês que as regatinhas, aquelas que a gente ama, que tu consegue usar com sutiã, que tem um modelagem corte, assim, ótima. uma modelagem maravilhosa, já chegaram nas cores cinza mescla e preto. E claro, a regata é sempre aquele básico super necessário que a gente precisa, porque ela serve para tu usar por baixo de um blazer, de uma camisa, ela sozinha, ela sempre dá o acabamento, não é? E nessa época do ano é perfeito, porque tá frio, tá calor, a gente joga por baixo da roupa. Bota uma tá jaqueta ótimo. por cima, uma jaqueta de couro, jeans, né, Ana? Isso aí. Qual é o preço da regata, Ana? R$ 79,90. R$ 79,90. Não esqueçam que é direto de fábrica, por isso esse valor. Então, quem quiser garantir a sua, porque é assim, ó, o número que sai Rapidinho. é limitado e é rapidinho para ir embora. Então, entre em contato com o Instagram, com o WhatsApp ou então direto na torre comercial do Lindóia Shopping. É isso, Aninha? Isso aí, perfeito. Semana que vem tem mais andê. Sabe aquela dica de amiga? Pois é, isso que eu venho dar aqui para você hoje. Sabe aquele estofado que você tem que renovar, estofar, ou você quer construir um estofado sob medida? A melhor é a Estofaria Venturini. A Estofaria Venturini já está há muitos anos no mercado, é a melhor no seu segmento e é a mais procurada pelos arquitetos, decoradores e antiquários. A Estofaria Venturini é especializada em couro e em capitonê. Faz um Chesterfield como ninguém e uma bergère como ninguém. Então, ó, se você quer renovar os seus estofados, deixar a sua casa impecável, procura a Estofaria Venturini. A Estofaria Venturini está aqui em Porto Alegre atendendo pelo WhatsApp, pelo Instagram e através da sua loja física. Estamos de volta e hoje falando sobre de quem é a culpa. Quem é que é a culpa para o negócio não ter dado certo, para você não fazer academia, para você não começar aquele regime planejado? De quem é a culpa? A autorresponsabilidade é tudo nesse momento. E a Lili estava falando que nunca precisou de terapia externa. Tu foi a tua própria terapeuta. Eu fui, não que eu acho que eu não tenha precisado. Só que na época que eu estava com essa, eu não tinha dinheiro para fazer. Claro. Entendeu? Então assim, ou eu escolhia comer ou pagar terapia. Então eu fui escolher. Teve que ir na marra. Eu tive que ir na marra.
E eu acho que essa de tu falar contigo no espelho é muito boa, sabe? Porque tu vai te olhando e dá um ódio, tô dizendo, é sério, e tu vai te resolvendo e depois, certeza. mas que de como eu fui criada, sempre pensando, porque o meu sonho era assim, a empresa com a família, crescer com os irmãos, eu curto essa história de família. E de repente, mas E me desligar disso foi uma coisa bem traumática. Mas eu não consegui sair. Como a gente disse antes, tu fosse empurrada para a vida adulta. Para a vida adulta e deu. Eu não tive. Eu saí de praticamente adolescência e fui para adulta, assim, não tive. Sim, não teve para quem correr, né? E tu, Soninha, tu nunca fizeste terapia também, né? Não, minha terapia sempre foi esporte, né? Perdeu, bateu, tomou, levantou. Bateu, tomou, levantou. Não tem. Então o esporte ele é muito bom. É muito bom, assim, ele te dá principalmente a arte marcial, né? Porque ela te dá condicionamento moral, físico, espiritual. É a arte completa. Não, então, e dá clareza de ideias, né? Que é isso que falta quando tu procura uma terapia, sabe? né? Também eu acho que isso é bem interessante. Então a minha terapia foi o esporte e a vida. Né? Eu sempre quis ser independente, sempre quis ter meu próprio negócio, então e ninguém ia fazer por mim. Não, então vai lá e faz. Né? Eu sabia que, claro, que se eu corresse, eu tinha para onde voltar. Em qualquer situação é muito importante a gente saber que tem para onde voltar, sabe? Então eu acho que para os filhos, assim, você não pode, roda o mundo, e acho que na minha casa sempre foi assim, roda o mundo que a casa vai estar aqui te esperando. Claro. Sabe? Então, isso é legal. Não adianta, me empurra para frente. E eu sempre fui velha, né? Eu não tive uma infância normal que nem das outras crianças, então eu sempre fui velha. A vida foi me ensinando. Caiu, minha filha, não dá tempo de chorar, levanta e vai, sabe? Limpa o joelho e segue à frente. E não vou ter, como diz a Lili, não é que eu não precisasse de uma terapia, mas a minha escolha era, segue em frente. Eu fiz terapia um tempo e para mim assim foi uma das melhores coisas que eu fiz por mim. Porque eu estava num momento assim que eu não estava com as ideias muito claras e eu precisava de uma pessoa de fora para me resgatar daquilo ali, porque nem sempre o santo de casa faz milagre, né? Não, parentes, os amigos, às vezes o que tu precisa é de uma pessoa de fora que esteja ali te enxergando, que tu possa dizer tudo sem medo de magoar, medo de dizer, que tu pode falar sem filtro, né? E que daí tu volta de novo pro eixo. Para mim foi uma das melhores coisas que eu fiz por mim para me resgatar. E eu acho que na verdade eu sou uma pessoa muito sortuda, sabe? Eu sou uma pessoa realmente de muita sorte, porque eu sempre tive, tanto no meu mestre de Kung Fu, quanto nos amigos que eu escolho a dedo, as pessoas que me disseram o que tinham que dizer na hora que eu precisava ouvir. Né? Nunca, eu acho que a verdadeira amizade é essa, né? Claro. É aquele que te diz que o que sabe precisa realmente na hora ouvir, não certa. o que tu quer, e nem te passa a mão na cabeça, né? Então eu acho que no fundo eu fui uma pessoa muito sortuda. Eu sempre tive uma mãe que acreditou em mim o tempo inteiro, né? Minha mãe Maria, ela sempre acreditou muito em mim, no meu potencial, e ela sempre incentivou, e ela sempre disse, a casa tá aqui. E com isso tu desenvolveu essa autorresponsabilidade, né? de saber que dependia de ti, que foi o mesmo caso da Lili, né? Mas quando põe essa responsabilidade na gente, de que confio em ti, que tu vai... Você libertador. Tu solta as asas. Tu acha que pode ser um meio que de repente te enfraquece? Eu não acho que o meio tem muita influência, mas as pessoas dependem muito de ti mesmo, do que te machuca, do que tu não consegue enfrentar, sabe? Porque se fosse só o meio, seria muito simples a gente, né? Mas não é. É a tua história de vida mesmo, até a tua saúde, né? Como um todo, eu acho que faz a gente. Eu acredito muito na sorte, sabe? Eu acho que sorte é um fator bem Eu acho que uma coisa é tu te esforçar um monte, do dia para noite tudo dá certo. Isso não é sorte, isso aí é um resultado do teu trabalho.
Mas sorte são algumas coisas assim das bênçãos que vão vindo no teu caminho, sabe? De receber vão te bons abençoando, clientes, conhecer bons amigos, de numa hora assim, por exemplo, Mas tu até tá. isso depende da forma como tu age, né? Mas claro, Tu daí em busca. energeticamente tu atrai aquilo, é aquele papo que todo mundo sabe, tu vibra alto, não tem como coisa baixa te pegar, entendeu? Então é mais ou menos por aí. E eu acredito muito nessa sorte, assim, sabe? A sorte de nunca furar um pneu, a sorte de, sabe essas coisas assim? Você sabe que eu nunca furei um pneu na minha vida. Nem eu. Guri, eu furei esses tempos. Nem eu. Falando nisso, eu te ver como é interessante. Só na né? bicicleta. Na bicicleta, sim. Esses tempos eu furei um pneu que eu fui ajudar um amigo numa situação lá que ele tinha comprado um carro, fui numa... Olha só, falando de responsabilidade, me lembrei disso, né? Um amigo comprou um carro 0 km, saiu aqui em Porto Alegre, foi subir para Gramado. Quando o carro fechou exatamente 100 km, deu tum-tum, não ligou mais, o carro morreu. Aí ele e minha mãe me ligam para eu ir lá dar uma mão para eles. Daí fui na concessionária e tudo mais. E eles, simplesmente a concessionária tirou toda a culpa deles, como se eles não fossem culpados, jogou para a garantia da montadora. Mas é assim mesmo. E daí foi dito, né? Não é com a montadora, é com... Vocês são os representantes da montadora. Vocês são, tá o nome dela, da montadora aqui, não. Agora vai ficar esse ping-pong. Esse tipo de situação com empresa, assim, é muito ruim. Vocês perceberam que atualmente ninguém assume responsabilidade de nada. Acaba virando do sistema o problema, sabe? Ou cai o sistema, ou o sistema, não sei o que, é como se o sistema não fosse operado por um ser humano. Sim, por um cabeção sabe? ali. Então, ninguém assume. Se tu tenta falar com uma pessoa, com um ser humano para resolver alguma coisa, tu não consegue. Isso é tão irritante, tão frustrante. Eu não sei o que vai virar, sabe? Porque isso aí um passa para o outro. E ninguém sabe nada. Ninguém te diz uma coisa concreta. Ó, isso, por isso, por isso, por isso. Que é a coisa mais irritante que isso. Mas quem está tomando a frente tem que ter responsabilidade sobre aquilo que, como no caso, por exemplo, que o Pedro falou agora, se tu vende um sapato, não é para o artesão que a pessoa vai reclamar. Não, claro, vai reclamar pra ti. Eu assumo tudo. Não é para o fornecedor da sola que ele vai lá. Eu que tenho um programa aqui no Rio Grande do Sul, se um telespectador tem um problema com um cliente meu, não é para o cliente que ele reclama, é para mim. É curioso isso, Curioso mesmo. E daí a gente tem que, já que eu tomei a frente da coisa, eu acabo fazendo meio de campo. Mas eu acho que é muito importante isso que a gente conversou, fora as brincadeiras que se fez, não é? Porque tem coisas que são situações engraçadas mesmo, da gente saber que ninguém vai ali fazer por ti. Que se chegar um momento que tu parou, que tu paralisou, tu pode até viver aquele momento, te acolher naquele momento, respeitar aquele momento, se tu tiver condições financeiras, seja lá o que for, respeitar aquilo e esperar passar, não é? Esperar passar a tempestade, mas depois disso é tu que vai ter que achar a alternativa, né? Porque o outro, tu colocar a culpa no outro não vai resolver o teu problema. Ele só vai fazer com que tu fique ali estagnado. Né? Então, para quem quer realmente, tem vontade de crescer, de ir na academia, de fazer o regime, de mudar a sua vida profissional, mudar a sua vida pessoal, amorosa, sei lá, seja o que for, a gente é que tem que ter a responsabilidade para fazer isso. É verdade. Né? E a gente não veio a passeio. Não veio a passeio e também não veio para se colocar num papel de vítima. Porque no momento que tu terceiriza a culpa para alguém, tu tá te colocando no papel de coitado. A gente veio para ser protagonista e fazer alguma coisa, e fazer né? acontecer. Eu sempre, quando eu tenho uma situação difícil na minha vida, eu sempre penso assim, como é que eu quero que lembrem de mim o dia que eu morrer, né? O que eu vou deixar? Eu quero que lembrem que eu fui uma pessoa forte, que ia à luta, fazia as coisas, deixar um exemplo e dizer, aquela coitada nunca fez nada. Claro que a gente sabe que esse assunto é muito mais profundo, a gente até gostaria de
falar mais sobre ele, não é? Mas eu tenho certeza que a gente conseguiu plantar, assim, uma sementinha dentro de cada um de vocês para aquela pessoa que está procrastinando, que está colocando a culpa, terceirizando a culpa dos seus fracassos para os outros. É hora de assumir. A culpa é sua. Se responsabilize pelas suas culpas. E tudo que acontecer com você, apesar do que os outros fizeram, é culpa sua. Até semana que vem com mais um episódio. No ar, a hora da cozinha. E hoje vocês vão aprender a fazer comigo uma cuca desconstruída. Sabe aquela melhor parte da cuca? Que é o recheio e a farofinha? Pois é, essa cuca é assim. Então, ó, não sai daí, porque a hora da cozinha está só começando. A receita hoje dizendo que para aqueles que estão fazendo regime, que não querem engordar, saiam da sala. Como vocês sabem, aqui a gente fala em cozinha afetiva. Não é aquela cozinha de vó, aquelas receitas que passam na família, não é? De mãe para filho, de vó, enfim. E essa receita hoje vai dar o que falar. Porque a gente não imagina uma casa de vó sem aquela receitinha que nos aquece, não é? E é óbvio que aquela receitinha que nos aquece é aquela que tem sabor, é aquela que tem um docinho, enfim, que tem coisas maravilhosas. E essa nossa receita é facílima e maravilhosa. Então, assim, ó, gente, o que nós vamos precisar para os ingredientes, tá? São poucos ingredientes, nós vamos precisar de farinha, açúcar, manteiga, uma xícara de leite, uma caixinha de leite condensado, 2 colheres de amido de milho e canela. Simples assim. Então nós vamos começar pelo nosso creme de leite condensado. Eu vou colocar a minha caixinha de leite condensado, tá? Aqui na minha panela. Esta não é a panela ideal pra gente fazer o creminho, mas como eu amo essa panela e casa de vó é assim, a gente coloca a panela que a gente quer, não precisa ser a panela ideal. Vamos para essa aqui. 2 colheres de sopa de amido de milho. E daí eu vou misturar bem nesse leite condensado, aí ele ficar incorporado ao leite condensado. Ó, eu misturei bem, ó, o meu amido de milho no leite condensado e agora eu vou colocar 1 xícara de leite. E vamos mexer, vou colocar em fogo baixo. E daí eu vou mexer até ficar naquela consistência assim de um creme de... como se fosse um mingau. Gente, essa cuca desconstruída, ela é uma delícia e ela pode ser servida até de sobremesa, não precisa ser num chá. Porque quando a gente pensa numa cuca, a gente pensa naquela dificuldade, naquele tempo amassando a massa, não é? Mas a nossa proposta aqui na hora da cozinha é justamente isso, é resgatar as nossas memórias afetivas, mas com receitas fáceis, rápidas e práticas. Pois afinal, nós temos muita coisa durante o dia para fazer e nem sempre, não é?
a gente tem tempo para se dedicar só para a cozinha, mas é uma maneira de a gente manter a família, os amigos em volta da mesa. Não é como se fazia há muitos anos atrás, mas preparando tudo rapidinho. Essa é apenas uma sugestão de recheio. Dá para fazer também com doce de leite, que daí é mais rápido ainda, porque a gente coloca aquele doce de leite pronto, com geleia, com maçã. Ó, o meu creme está pronto, e se pega um pouquinho no fundo, não tem problema, viu, gente? Porque ele até fica gostoso, assim, com essas partes mais... Puxa! Ó, prontinho. E agora eu vou preparar a minha farofa. Bom, agora nós vamos ao preparo da nossa farofa. Aqui vão 3 xícaras de farinha de trigo. Eu vou colocar a mesma quantidade de açúcar. E 3 colheres de sopa de manteiga e canela. Polvilhar com canela. E agora, ó, deixa eu tirar aqui da frente para vocês poderem enxergar. O processo é esse aqui, ó, gente. Só amassar. Amassa com a mão mesmo, que é o mais prático. O meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. Eu já untei a minha travessa, porque como eu não vou desenformar ela, que é uma cuca desconstruída, não tem a massa, ela é servida na travessa mesmo. Receita de vó é assim, não é? A gente não tem, nem sempre as medidas são exatas. Tem muita coisa que a gente vai colocando no olho. Como essa farofinha aqui, ela tem que ficar quase em grãos, não é? Eu vou ter que colocar um pouquinho mais de manteiga. Daí, na hora de amassar, a gente sente. Se foi muita manteiga, bota mais farinha. Então, aqui a gente só vai regulando a farinha e a manteiga, não o açúcar e a canela, tá? Ó, gente, ela tem que ficar assim, ó. Se tu aperta, ela tem que ficar nessa consistência. Porque depois, soltando, ela vai ficar toda esfareladinha, tá? Prontinha minha farofa. A minha travessa já está untada, o meu forno já está ligado e eu vou usar metade, ó, dessa farofa, ao invés da massa, porque queria a massa, vai só a farofa. Essa é a receita ideal para aquelas pessoas que gostam só da parte da farofinha da cuca. Todo mundo tem alguém em casa que vai ali, ó, e quer pegar só a farofinha. Essa aqui é perfeita para isso. Bom, coloquei a farofinha embaixo, ó, cobri toda a minha travessa. Vamos até botar mais um pouquinho. E agora eu vou colocar o meu creme de leite condensado. Vamos colocar o nosso creme, gentilmente, aqui em cima dessa farofa. Quem gosta de bem recheada, dobra o recheio, não é? Faz ele dobrado com 2 latas de leite condensado. Bom, agora eu já coloquei o meu creme de leite condensado aqui e vou cobrir com o restante da farofa. Eu acho que eu nem preciso dizer para vocês o quanto isso aqui fica maravilhoso, não é? Porque é tão óbvio, porque aqui só tem aquela parte que a gente rouba sempre, que é o recheio, e a farofinha doce. Bom, agora ela vai para o forno, que já está pré-aquecido a 180 graus. E como cozinha de vó não tem tempo certo, a gente vai na intuição. Quando estiver douradinha por cima, a gente tira.
meu forno, então você calcula mais ou menos assim. E como a gente está fazendo hoje a legítima cozinha afetiva com cara de vó, com casa de vó, a gente come quente. Gente, essa cuca aqui, ó, se ela está assim, porque ela está quente, está morninha, tá? Mas se ela ficar fria, se a gente fizer com tempo, ela vai ficar com as fatias bem definidas, bem firmes. E agora eu vou provar, mas eu nem preciso dizer para vocês que deve estar dos deuses isso aqui. Sabem por quê? Porque só tem o melhor da cuca, que é o recheio e a farofa. A gente se encontra no próximo episódio. É hora de pedir a ajuda de vocês. Gente, eu estou aqui em nome do Cantinho dos Anjos, que é uma ONG de animais, tá? De cachorrinhos, gatinhos, e que está precisando muito, muito da nossa ajuda. A Cantinho dos Anjos foi muito ativa na enchente que teve aqui no Rio Grande do Sul, resgatando mais de 300 animais. Qualquer ajuda é bem-vinda. Ração, sachê para gatos, cachorros, enfim, a ajuda que você quiser dar sempre é bem-vinda. Você pode ajudar também fazendo um Pix para Cantinho dos Anjos ou então indo no brechó ali na Protásio, esquina com a Silva Só. A Cantinho dos Anjos tem um brechó e esse brechó, toda a renda do brechó vai para a ONG, tá? Então você pode doar roupas, objetos de decoração, acessórios, sapatos, enfim, você pode doar muita coisa para o brechó, porque a venda desse brechó vai direto para Cantinho dos Anjos. A gente não estaria aqui divulgando e pedindo a ajuda de vocês se a Cantinho dos Anjos não fosse uma ONG super séria e parceira aqui do Feminíssima. A Cantinho dos Anjos precisa da sua ajuda.